Descubra o horror oculto da criatura amaldiçoada que permanece acorrentada há mais de 30 anos. Clara nunca imaginou que o retorno à sua vila natal seria marcado por um pesadelo. Com a morte repentina da mãe, ela se viu de volta naquela casa simples e empoeirada, cercada por memórias de risadas, mas agora envolta em um silêncio perturbador. As árvores altas do quintal sussurravam segredos sombrios, e as luzes da rua piscavam como se estivessem vivas, abaladas por algo que não conseguia ver. A vila, esquecida pelo tempo, parecia carregar um manto de mistério e medo, e Clara sentiu que algo a observava, uma presença oculta à espreita em cada sombra. Enquanto tentava se adaptar à sua nova rotina como funcionária da padaria da cidade, os eventos estranhos começaram a se intensificar. Assim que a noite caía, Clara deixava a padaria com o coração acelerado, os instintos gritando que algo não estava certo. O vento gelado cortava a pele como lâminas afiadas, e ela jurava ouvir risadinhas ao longe, sussurros que se misturavam ao barulho da brisa. Numa dessas noites, ao passar pela velha casa de seu vizinho, uma figura encapuzada a observou do portão, e seu estômago virou. O terror se aprofundava. Com o clima tenso da cidade, Clara decidiu confrontar a lenda que sua avó sempre mencionava, a criatura amaldiçoada, que ninguém queria comentar, mas que todos temiam. A curiosidade queimava como fogo em seu peito. Movida pela dor da perda, ela tomou coragem, pegou uma lanterninha e desceu as escadas empoeiradas do porão. O calor lá fora contrastava com o frio agonizante que a envolveu ao entrar naquele espaço sombrio. O ar tinha um gosto metálico, como se cada respiração fosse um convite ao desespero. Enquanto revia caixotes antigos, seus dedos tocaram diários de sua mãe. O que escreveu eram relatos de uma força sobrenatural, um passado marcado por tragédias que se espalhavam pela vila como pragas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ao virar as páginas, Clara se deu conta de que a história contada nos diários era uma teia pesada de segredos, onde a linha entre o real e o sobrenatural se misturava. Desaparecimentos estranhos, vizinhos que piscavam para longe e sempre com um olhar cúmplice. A sensação de que todos tinham algo a esconder a esmagava. Contudo, o ponto de ruptura ocorreu numa noite em que o silêncio da casa se tornou ensurdecedor. Clara percebeu que não estava sozinha. Algo a observava nas sombras. O estômago dela se revirava em uma mistura de medo e fúria. Era como se a casa estivesse viva, pronta para contar sua verdade. A figura encapuzada apareceu novamente, mais perto, vinda das trevas. Clara se viu paralisada, o terror crescendo. Ao confrontar a presença, percebeu que a verdade era mais terrível do que qualquer história. O peso dos segredos familiares estava prestes a estourar. Tudo o que ela pensou saber se dissolveu como poeira diante de sua realidade. O que realmente aconteceu na noite fatídica em que a criatura foi aprisionada? A resposta estava ali, mais próxima do que ela poderia imaginar, entrelaçada na escuridão que a cercava. Clara, agora ciente do que estava em jogo, precisava decidir: enfrentar o legado de dor ou deixar que o terror a consumisse de uma vez por todas. Clara sentiu um frio gélido percorrer toda a sua espinha quando a figura encapuzada se aproximou mais. O ar ao redor dela parecia estagnar, carregando uma tensão tão densa que a ideia de respirar se tornava um esforço doloroso. No meio do caos que seu coração produzia, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem era aquela pessoa? E o que queriam dela? A sombra se moveu lentamente, revelando um rosto pálido, quase espectral sob os poucos raios de luz que lutavam para entrar no porão. As feições eram familiares, um eco distante de alguém que um dia havia compartilhado risadas e histórias.
A imagem tomou conta da cabeça de Clara, enquanto a memória de sua mãe se destacava como um lembrete cruel de uma presença que ela nunca poderia esquecer. Clara. A voz que saiu de trás do capuz era suavemente arrastada, quase como um sussurro. Você não deveria estar aqui. Ela se sentiu paralisada, não apenas pelo medo, mas pela confusão ao ouvir aquele tom. O que você quer? Quem é você? Sua voz saiu alta e tremida, um reflexo de sua luta interna. Com um movimento brusco, a figura afastou o capuz e puxou Clara para mais perto. Aqueles olhos fundos e escuros como a noite estavam repletos de dor e desespero. Era como se ela estivesse olhando diretamente para o abismo da própria alma. Você precisa saber a verdade. O legado é seu agora. As palavras síncronas da figura pareciam invadir o espaço, como se cada sílaba estivesse gravada nas paredes do porão. A criatura, o que aprisionamos, você sente, a força dela está despertando novamente. Clara lutou contra os instintos que gritavam para que ela se afastasse, para correr e nunca mais voltar. Ela sentiu uma conexão inexplicável, como se as memórias do passado chamassem por ela. O que aconteceu? Por que minha mãe nunca me falou sobre isso? A frustração consumia sua mente como uma chama. Ela tinha medo, respondeu a figura, agora mais suave. Medo do que poderia acontecer se você soubesse. A maldição, ela se alimenta do passado. Cada segredo, cada lágrima. Você precisa quebrar o ciclo, Clara. Um estalo ecoou pelo porão e os ratos que se aninhavam nas frestas do chão correram em direção às suas tocas, como se pressentissem o caos que estava prestes a irromper. Clara olhou com atenção para a figura. E como faço isso? O que preciso saber? Você precisa ir até a floresta, a clareira. Lá a verdade será revelada. A criatura em si, ela deseja ser libertada, e somente você pode escolher o seu destino. Os olhos da figura brilhavam de uma forma que Clara nunca havia visto. A cada palavra, um novo terror a envolvia. A presença da criatura tão perto. Seria possível que tudo o que sua avó havia dito fosse verdade? O peso das expectativas e do medo tornou-se insuportável, e Clara olhou para a entrada do porão. O mundo lá fora ainda parecia normal, mas a atmosfera carregava algo maligno. A figura continuou. Lembre-se, Clara, não é só sobre você. O que você descobrirá mudará tudo e todos. Antes que Clara pudesse responder, um grito distante ecoou pela vila, um grito de dor e desespero que parecia ser chamado por um demônio. Sem poder hesitar mais, ela se virou em direção à saída, o coração pulsando freneticamente. A figura a chamou. A verdade a aguarda na clareira, mas cuidado, o tempo está se esgotando. Clara teve certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Um dilema crescia em sua mente. E se libertar a criatura significasse libertar algo ainda mais sombrio? A urgência da situação a impulsionou, e ela sentiu que, ao final de tudo, a única coisa que poderia fazer seria encarar seu destino sem olhar para trás. Ao sair do porão e entrar na noite fria, Clara teve a certeza de que o verdadeiro horror estava apenas começando. O grito ecoava em sua mente, e antes que pudesse processar, uma sombra atravessou seu caminho, deslizando entre as árvores, como se a vila se preparasse para os horrores que estavam por vir. Ela sabia que precisava ir à floresta, mas que escolhas a aguardavam na clareira? E o que realmente estava prestes a ser libertado? Clara respirou fundo, o ar gélido da noite queimando em seus pulmões. A floresta diante dela parecia viva, pulsando com uma energia estranha e ameaçadora. As árvores altas se inclinavam, como se sussurrassem segredos proibidos. Cada som, o farfalhar das folhas, o estalar dos galhos, parecia amplificado, vibrando em seus nervos expostos. Quando avançou, seus passos eram apressados e silenciosos, mas o medo se aninhava na sua mente. A figura encapuzada dissera que a verdade a aguardava na clareira. Mas que verdade? Por que sua mãe nunca mencionara nada? Cada resposta que buscava apenas aprofundava o mistério.
A sensação de estar sendo observada a acompanhava, como uma sombra indesejada. Clara girou a cabeça rapidamente, mas não viu nada além das sombras dançantes. Um arrepio percorreu sua pele ao imaginar que a criatura mencionada pela figura poderia estar à espreita, esperando por ela. A clareira que ela buscava parecia tão longe. "Por que estou fazendo isso?" sussurrou para si mesma. Grito que ouvira não deixava sua cabeça, e, por um momento, a ideia de voltar para casa, para o conforto conhecido, acenava como um prato de comida reconfortante. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força poderosa que a puxava para frente, um impulso quase primal. Então, um som repentino interrompeu seu pensamento. Um rugido baixo e gutural ecoou, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Clara parou, o sangue gelando em suas veias. "O que foi isso?" pensou, e o desejo de correr tomou conta dela, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Com um movimento hesitante, decidiu seguir em frente. A clareira estava próxima. Ao chegar, um cenário grotesco se revelou. No centro, uma árvore retorcida se erguia, suas raízes expostas como garras. A atmosfera estava pesada, e Clara sentiu seu coração acelerar cada vez que a brisa cortava o ar, como se carregasse consigo os ecos de almas perdidas. No tronco da árvore, marcas profundas estavam gravadas, como se algo ou alguém tivesse lutado para se libertar desse lugar amaldiçoado. Clara se aproximou, os dedos tremendo enquanto tocava a superfície áspera. Quando a palma de sua mão encostou na casca, uma onda de energia a atravessou, fazendo sua visão turvar. As imagens começaram a aparecer, fragmentos de memórias. Uma criança brincando, risos, um olhar de terror. Ela se viu diante de uma taverna antiga, onde contos sobre a criatura eram sussurrados em cantos. E então, uma sombra se aproximava, e o barulho de gritos se intensificava. O toque da árvore revelava a dor de gerações. Clara. A voz soou novamente, mas não era a figura encapuzada. Era sua mãe. Você precisa. Cuidado com o que deseja. O que a criatura realmente quer, a liberdade vem com um preço. O mundo ao seu redor se distorceu, e Clara sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Um desespero assolador tomou conta dela. Ela estava prestes a descobrir a verdade, mas estava realmente pronta para o que estava por vir? Um profundo eco ressoou como se perguntas fossem feitas, mas nenhuma resposta chegou. Desesperada, ela gritou: "O que você quer de mim?" E sua voz se perdeu na escuridão, engolida pela presença de algo ancestral que a observava, esperando o momento de se libertar. De repente, a terra aos seus pés começou a vibrar novamente, e com um estrondo ensurdecedor, a clareira se iluminou com uma luz sinistra. Um portal se abriu e Clara ficou paralisada, sem saber se deveria entrar ou fugir. Ela teve apenas um instante para decidir, quando a sombra do que parecia a criatura deslizou para fora do portal, seu corpo colossal destacando-se contra a luz pulsante. Clara entendeu que o destino dela estava pronto para ser selado. O que aconteceria se ela entrasse? E se a criatura fosse libertada? O terror e a expectativa a consumiam, enquanto Clara se preparava para fazer a escolha mais difícil de sua vida. A criatura emergiu devagar, suas garras cortando o espaço como lâminas de obsidian. A luz que emanava do portal tremulava, refletindo em sua pele escamosa. Clara, paralisada pelo medo, conseguia sentir a pulsação da floresta ao redor, batendo em tempo com seu coração. Cada batida ecoava em seus ouvidos, a certeza de que estava diante de algo que deveria permanecer lá, preso. Entre, Clara. A voz sonhava por entre as árvores, sedutora e trêmula. Era a criatura a falar? Ou a árvore? Ou talvez sua própria mente delirante? O desejo de avançar se misturava com o instinto de correr. Clara fechou os olhos e respirou. Precisava de clareza, precisava entender. Com um movimento súbito, um tronco próximo quebrou, caindo ao chão com um estalo ensurdecedor. O barulho trouxe Clara de volta à realidade. Ela abriu os olhos, agora determinados. A criatura estava mais próxima, quase ao alcance de suas mãos, e com isso surgiu uma sensação de urgência. Um grito primal ecoou depois de anos de silêncio. A floresta parecia saber que algo estava prestes a acontecer. Clara avançou um passo, depois outro.
O que você quer de mim? Sua voz soou fraca, quase um sussurro perdido no vento. A criatura parou, girando lentamente a cabeça. Olhos tão profundos quanto a escuridão da noite se fixaram nela. Liberdade, a criatura respondeu, a voz ressoando como um eco de 1000 vozes grudadas na terra. Liberdade que meus condenadores não podem oferecer. Você é a chave. Se você entrar, poderei me libertar e você conhecerá a verdade. Um frio de morte a envolveu. A tentação de descobrir tudo era uma corda na sua alma, puxando-a para mais perto do abismo. O que realmente estava preso? Quem condenara a criatura? Clara lembrava-se das histórias que sua mãe contava, repletas de advertências sobre florestas amaldiçoadas e sombras que sussurravam. Eram apenas histórias ou não? Com um esforço sobrenatural, Clara deu um passo atrás, o instinto de sobrevivência gritando dentro dela. Por que eu? O que você tem a ver com minha família? O chão sob seus pés tremeu novamente, e a energia pulsante da árvore parecia se intensificar, uma resposta à sua dúvida. A criatura deixou escapar um rosnado, e o ar ao redor começou a girar, aquecendo como se o inferno estivesse se abrindo. A verdade sobre sua mãe está envolta nas sombras. Ela me prendeu. Apenas você pode decidir se as correntes se quebrarão. As palavras da criatura eram como lâminas afiadas, deixando Clara sem ar. Ela sentiu que a clareira girava ao seu redor, as árvores parecendo se inclinar, ameaçando engoli-la. Cada parte do seu ser queria acreditar, queria ceder e entrar naquele portal. Mas quem sabia o que isso realmente significava? E se a liberdade da criatura significasse a praga da floresta se espalhando? E se sua própria vida estivesse em jogo? Nesse momento, o que era um dilema se transformou em uma escolha aterradora. Um brilho avermelhado começou a iluminar a claridade da noite, como se clamasse para que ela tomasse a decisão. Com um gesto de desespero, Clara olhou novamente para o que ela faria. Entraria e descobriria a verdade, mesmo que isso significasse libertar o terror que sua mãe tanto temia. Ou voltaria atrás, tentando carregar o peso do que não sabia. E ali, diante da árvore retorcida e da criatura colossal, ela entendeu que as respostas e o horror estavam interligados, prontos para se desvelar. As correntes da liberdade nunca foram simples. E assim, a clara dúvida a consumia enquanto o rugido da criatura ecoava na clareira, um eco do que poderia ser o fim ou o começo da sua vida. Mas antes que conseguisse decidir, um movimento atrás dela chamou sua atenção. O que mais estava lá, nas sombras, esperando? Clara virou-se, o coração acelerado fazendo seu peito doer. A penumbra da floresta pareceu ganhar vida com o murmúrio silencioso das folhas e o chover de galhos sobre a terra úmida. O movimento atrás dela se tornou mais audacioso, como um bater de asas pesadas, ecoando nas sombras. Ela mal teve tempo de processar o que estava acontecendo quando 2 silhuetas surgiram nas trevas, embaçadas e distorcidas. Primeiro, apareceu um rapaz, os cabelos desgrenhados, o olhar esbugalhado e perdido. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido por anos. Clara, o que você está fazendo aqui? O desespero em sua voz fez o medo de Clara aumentar. Ela mal o reconheceu, mas não havia tempo para questionar. Saia daqui, é perigoso! Ela gritou, lembrando-se das histórias de pessoas que nunca voltavam da floresta. Eu sei, eu procurei por você. Precisamos sair agora. O rapaz hesitou, sua expressão misturando medo e confusão. A lenda fala sobre a garota que poderia libertá-lo. Se você ficar, talvez... A criatura, sentindo a tensão no ar, rosnou, fazendo as copas das árvores tremerem. Clara virou-se novamente para o portal, a luz vermelha pulsando como um coração gotejando. Essa criatura, ela sabe sobre a minha mãe. Se eu a libertar, o que acontecerá com nós? Não, você não pode fazer isso. A liberdade dela é um sacrifício. O rapaz gritou, a urgência em sua voz cortando a neblina fria que envolvia a floresta. Nesse instante, as sombras atrás dele começaram a se agitar. Uma figura mais alta se destacou, envolta em uma névoa espessa, olhos brilhando como estrelas infernais. Temo que esteja errado, amigo.
A voz era profunda e suave, como um sussurro que exala veneno. Clara sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? O portal, a criatura, o garoto, tudo convergia para um abismo que podia não ter volta. As sombras se aproximaram, garras se desenhando na escuridão. Criaturas estranhas, figuras famintas reveladas pela luz tênue do portal, rostos pálidos e olhos famintos por tempo demais na escuridão. Um frio arrepiante percorreu suas costas e a floresta pareceu sussurrar seu nome em um lamento sem fim. Os ecos dos gritos perdidos dos que haviam entrado antes dela reverberavam nas árvores. Clara virou-se novamente para a criatura, cujos olhos pareciam implorar e acusar ao mesmo tempo. Liberdade ou condenação? Você não tem outra escolha. O que você decidiu agora determinará seu destino e o de sua linhagem. A criatura insistiu, um brilho ameaçador na escuridão. Um pressentimento de que o tempo estava se esgotando fez o coração de Clara disparar. Ela olhou para o rapaz, depois para as sombras que se aproximavam mais a cada segundo. O que eu devo fazer? Um estrondo violentou a terra sob seus pés, um sinal de que as correntes de outrora estavam se retorcendo e ameaçando arrebentar-se. Antes que pudesse escolher, a luz do portal intensificou-se e o ar ao seu redor começou a vibrar. O desespero abateu-se sobre ela como uma cortina pesada, e a essência do medo se misturou à sua respiração. Decida, a criatura ordenou. E, nesse momento, Clara percebeu que não sabia se a verdadeira liberdade consistia em se sacrificar ou deixar o medo dominá-la. O que realmente estava além do portal? E assim, com todos os olhares fixos nela, o eco de vozes, o clamor das sombras e o rugido da criatura somando-se ao coro de horror, Clara mergulhou em sua escolha. Mas, no exato instante em que estava prestes a cruzar o limiar, uma explosão de luz a cercou, e ela sentiu algo, ou alguém, agarrando seu braço, puxando-a de volta para a escuridão. Quem realmente era o rapaz? E o que mais poderia estar escondido nas sombras? Clara sentiu a pressão relógio dos instantes se desdobrando à sua volta, enquanto a força invisível que a puxava de volta parecia envolver seu corpo em gélido desespero. O rosto do rapaz se iluminou ao ver que ela não estava sozinha. No entanto, a criatura atrás dele abriu a boca, revelando dentes afiados e grotescos, prontos para isso que ela não podia suportar. Você precisa confiar em mim, ele gritou, os olhos nervosos, mas Clara não conseguia distinguir a verdade em seu olhar. O tempo parecia distorcer-se, como se o universo estivesse esperando por sua escolha, prestes a romper em pedaços e desaparecer. As sombras dançavam ao redor e os sussurros se transformaram em gritos, uma cacofonia de vozes perdidas clamando pelo socorro que nunca chegaria. Seja rápida, esta é a única chance que temos, disse o garoto, puxando-a mais longe do portal. Clara olhou de novo para o portal pulsante à sua frente. A luz vermelha parecia estar viva, pulsando como um coração gigante, seduzindo-la com a promessa de respostas sobre sua mãe. O muito que ela queria saber, o muito que ela temia. A criatura se aproximou, suas garras arranhando o chão de terra com uma precisão que cortava as folhas como papel. Ela não pode fugir, seu destino já está selado. A voz sussurrante ecoou, cheia de desprezo e desejo. No fundo, você sabe que é verdade, Clara. Um novo grito ressoou entre as árvores como um eco ensurdecedor. Quem está lá dentro não vai libertá-la facilmente. Os olhos do garoto brilharam com pânico. Você pode salvá-la, mas o que está em jogo não é apenas a vida dela. As sombras ao redor dele começaram a se retorcer, criaturas afiadas revelando-se sob a luz dançante, se contorcendo como uma serpente faminta. A realidade da escolha de Clara a envolvia, uma teia invisível de consequências. Ela respirou fundo, a realidade densa como a neblina, e a voz da criatura sussurrava nas linhas entre seus pensamentos. Liberdade em troca de tudo que você conhece. Clara sentiu a mão do rapaz segurar seu braço, firme e quente em meio ao arrepio da noite. Ele puxou-a lustrosamente para trás enquanto suas sombras tentavam se agarrar a ela, os rostos retorcidos das almas perdidas sussurrando promessas de libertação em sua mente.
Precisamos correr. Vou te levar para longe, a um lugar seguro, longe daqui. Ele a forçou a olhar em seus olhos, aqueles olhos que não diziam apenas o medo, mas uma ruína profunda e uma verdade devastadora. É tudo uma armadilha, ela gritou, o desespero transbordando e ecoando pelo ar noturno. O que vem depois? O que realmente acontece quando você a soltar? O clarão do portal piscou, um convite sedutor, quase como um conhecimento ancestral. O coração de Clara estava em um conflito agonizante entre a esperança e o medo, entre o amor pela mãe e o terror do que estava diante dela. Faça a sua escolha, a criatura rugiu, quase como se o próprio tempo estivesse se estilhaçando em sua volta. O que você escolher pode selar o nosso destino, o garoto gritou, puxando-a, mas Clara hesitou. As garras, as sombras, o terror, tudo se misturava enquanto ela lutava contra a vontade de se entregar. Cada momento que passava tornava-se um pesadelo mais profundo. E, repentinamente, antes que pudesse tomar uma decisão, um grito penetrante cortou o ar, fazendo a floresta tremer e assobiar com o agudo. Uma figura saiu das sombras, sua mãe, pálida e com os olhos perdidos. Clara! Sua voz atravessou a névoa da morte e o terror. Não, não é ela! O rapaz gritou, mas o chamado era forte demais. Clara ficou paralisada, a verdadeira fonte de seu medo agora revelada, enquanto a besta se erguia nas trevas, esperando pelo que estivesse por vir. A verdadeira caçada estava prestes a começar. Quem era a mãe que Clara via, e qual o preço que teria que pagar para descobrir a verdade? Clara ficou congelada ao ver a figura que a chamava com uma voz que devia ser familiar, mas que agora soava distorcida e distante. A luz avermelhada do portal iluminava o rosto da mulher, revelando uma palidez aterrorizante, como se a vida houvesse sido drenada dela há muito tempo. Clara, você tem que me ajudar! A voz da mãe tremia, ecoando como um lamento. Mas o garoto se atirou à frente, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Não a escute, é uma ilusão! Ele olhou para a criatura que se aproximava, seu rosto cheio de desespero. A sombra se arrastava, quase lamutando o chão, com a fúria de uma tempestade prestes a explodir. Ela está presa. Você não pode liberar o que está além do portal. O olhar do garoto congelou Clara em seu lugar, como se ele soubesse algo que ela não sabia. As palavras da criatura cortaram o ar como um rosnado. Ela pode libertá-la, Clara, mas para isso você deve abri-la. As sombras dançavam, subindo pelas árvores e envolvendo tudo em sua escuridão, enquanto um frio cortante penetrava seus ossos. Os gritos das almas perdidas ecoavam, crescendo em um clamor ensurdecedor. Você não pode se entregar, a voz do garoto implorou. Ela não é quem você pensa que é. A pressão do momento aumentava, fazendo Clara sentir como se estivesse sendo puxada em duas direções opostas. Um amor desesperado por sua mãe e um instinto primal de sobrevivência pulsavam dentro dela. Faça sua escolha, Clara. O tempo está se esgotando. As garras da criatura arranharam o chão, o som como se estivesse rasgando a realidade. Clara queria gritar, mas a voz da mãe a envolvia, um feitiço suave prometendo redenção. A dor que você sente agora, ela pode acabar. Você pode me ajudar a voltar. A figura que antes era sua mãe, agora parecia uma sombra distorcida, quase se esvaindo diante de seus olhos, como um eco de algo que um dia foi real. Os olhos, antes genuínos, agora reluziam de uma maneira perturbadora, como se uma escuridão vencesse tudo que havia sido amor. O garoto, percebendo seu conflito, gritou com mais intensidade. Você tem que lutar contra isso, Clara. Essa não é a resposta. Mas suas palavras pareciam sussurros afogados nas trevas, e o portal pulsava com um chamado irresistível. Ajude-me, minha filha. Por favor, tenha fé em mim. A mulher estendeu a mão, mas seu toque pareceu querer puxá-la para o abismo. Imagens de Clara sendo consumida pela escuridão a assaltaram, e sua mente gritou em combate interno. O que estava em jogo, ela percebeu agora, não era apenas a vida da mãe, mas a própria sanidade do que restava de sua alma. Clara fechou os olhos, uma decisão fervilhando em seu peito,
Mas antes que pudesse pensar, o grito da mãe tornou-se um lamento gutural, retorcendo-se em dor. As sombras ao redor começaram a se agitar, como se o tempo estivesse se contraindo. No mesmo instante, Clara sentiu tudo ao seu redor começar a desmoronar. O que você escolher pode destruí-la para sempre. O garoto estava desesperado, quase em prantos. Clara olhou para ele e viu não apenas medo, mas um profundo desejo de que ela fizesse a escolha certa. O peso das expectativas a esmagava, e a verdade do que estava diante dela se tornava muito clara. O portal começou a estalar, a luz vermelha brilhando intensamente, quase como se estivesse viva, reclamando a liberdade que Clara hesitava em dar. Então, em um movimento súbito, a criatura avançou, seu olhar fixo em Clara. Sua hora chegou. O chão tremeu sob seus pés, enquanto uma escolha definitiva se formava. Clara queria gritar, mas uma luz ofuscante a cercou, só restando a luta entre a redenção e a condenação. E, no meio do caos, uma frase ecoou em seu coração. Você quer saber a verdade, Clara? Então, escolha. Qual será a escolha de Clara? E que sombras ainda aguardam neste labirinto de enganos e verdades distorcidas? Clara sentiu a luz vermelha do portal envolvê-la, pulsando como um coração maligno. O lamento da mãe reverberava em sua mente, misturando-se com a voz do garoto que implorava. O peso de suas escolhas lhe queimava na pele. Uma onda de calor a invadiu, vinda de dentro de si, mas também do frio que dominava o ambiente. Ao abrir os olhos, as sombras a dançavam ao redor como serpentes à espreita. Ela hesitou na escolha, mas sabia que era chegada a hora de decidir. Clara! O sussurro da mãe formigou em seus ouvidos, como um eco insistente que não a deixava em paz. Você não pode confiar nela! O garoto gritou, sua voz quase perdida no clamor dos espíritos ao seu redor. Ele se aproximou, as mãos tremendo, mas Clara viu que a luta do garoto não se resumia a ela, mas a algo maior, um sacrifício que ele parecia premeditar. Uma sensação estranha começou a tomar conta dela. O que se escondia atrás do portal? O que sua mãe queria realmente que ela fizesse? Clara olhou para o brilho macabro sob seus pés. A sensação de que tudo ao seu redor estava se desfazendo era palpável. Mas, finalmente, uma fagulha de determinação surgiu. Não! Clara gritou para o portal, como se pudesse desafiá-lo. Ao fazê-lo, a luz vermelha intensificou, ofuscando sua visão, e uma onda de energia fez suas pernas cederem, jogando-a ao chão. A mão que estava estendida da mulher agora tremia, numa súplica desoladora. Clara, por favor, ajude-me! As palavras estavam carregadas de desespero. Mas o garoto ao seu lado parecia perder o controle. Acalme-se, Clara, não se deixe levar, lute! A sombra que se aproximava se contorcia, suas garras arranhando o chão com um som sirene. Cheiro de enxofre subia, infiltrando-se em suas narinas, um aviso do que estava por vir. Clara selou os olhos de novo, seu corpo tremendo de uma mistura de medo e coragem. Eu não vou te deixar entrar, gritou. E nesse instante, uma onda de pressão estourou pelo ar, enquanto Clara sentia alguma coisa dentro de si começando a despertar. As sombras viraram fumaça, subindo e espiralando, como se estivessem sendo puxadas para longe dela. O portal estalou, liberando uma energia tão forte que fez Clara se sentir como se estivesse flutuando. Ali, ela viu vislumbres de outras pessoas, tamanho desespero em seus olhos. Filhos perdendo pais, amores não correspondidos, almas perdidas tentando escapar de um lugar sem retorno. Clara apertou os punhos, decidida a não se tornar uma delas. Eu não sou sua marionete. Ela sentiu seu corpo vibrar, uma luz dourada emanando dela, empurrando as sombras que tentavam envolvê-la. Mas então, entre as visões, uma figura emergiu. Uma mulher, não a sua mãe, mas uma semelhante. O mesmo olhar desesperado, menos familiar. E ela sussurrou, você estará apenas prolongando a dor. A escolha certa é libertá-la. As palavras formaram um nó apertado em sua garganta. Libertar o quê? Clara gritou, a voz estourando como vidro quebrado. A criatura à sua frente sorriu, a boca se esticando em um desejo insaciável. Apenas abra o portal e você verá.
O labirinto ao seu redor começou a tremer e a rosnar, criando fissuras no chão que pareciam se estender até seu próprio coração. O garoto ao seu lado puxou-a, mas Clara estava presa a um dilema que parecia metafísico. Quais verdades ela ainda não conhecia? Com um último olhar, que não era de medo, mas de uma coragem agonizante, Clara sentiu a presença da mãe. Uma centelha de esperança iluminou sua mente. A verdade sobre você e sobre mim. A força de sua decisão a guiou. O que restava daquela voz distorcida? Era finalmente hora de descobrir. E assim, ao invés de recuar, Clara deu um passo à frente, sentindo o poder das sombras e a luz lutando dentro dela. Vou saber a verdade! E nesse mesmo instante, as sombras gritaram como se estivessem sendo cortadas ao meio. O portal abriu-se de uma vez, um burburinho ensurdecedor preenchendo o ar enquanto Clara se sentia sendo sugada para dentro. A sensação era como um abismo que a puxava, e no último segundo ela ouviu o garoto gritar, "Clara!" E então tudo se apagou. O que teria aguardado Clara do outro lado? Ela descobriria as verdades que poderiam consumir não só ela, mas todos ao seu redor? Clara abriu os olhos em um espaço amplo, mas sombrio. O ar era espesso, pesado, como se estivesse carregado com o lamento de almas perdidas. Do outro lado do portal, tudo era denso e escuro. À sua frente, uma parede de sombras ondulava, criando formas que pareciam se revezar entre a expectativa e o desespero. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O tempo não existia ali. Cada segundo sentia como um grão de areia escorregando lentamente por entre seus dedos. "Clara!" A voz do garoto ecoou em sua mente, ainda presa ao medo e à incerteza. Ele estava longe, mas sua presença era um farol no meio da escuridão. Ela respirou fundo, tentando afastar a sensação de ser engolida por aquilo tudo. Libertá-la. As palavras da figura feminina ainda martelavam em sua mente. Clara olhou em volta, tentando entender onde estava. Passos reverberavam nas paredes, como se algo a estivesse observando. E ao longe, uma luz fraca começou a pulsar, semelhante ao portal que a trouxe até aqui. Era promissora, mas também repleta de um terror palpável. Com passos hesitantes, Clara se aproximou da luz. A cada movimento, a escuridão se tornava mais agressiva, serpenteando ao seu redor, tentando agarrá-la em um abraço sufocante. O cheiro de enxofre tornou-se insuportável e ela teve que afastar as mãos do rosto para não vomitar. "Não sou sua vítima", ela sussurrou, tentando se convencer de sua própria força. A luz se intensificou, revelando uma caverna repleta de seres indistintos, almas misturadas em um baile macabro. A aparência deles era horrível, rostos distorcidos, como se a dor eterna tivesse moldado suas expressões. Clara viu um homem se contorcer, seu olhar um pedido desesperado de ajuda. "Me ajude", ele implorou, mas antes que pudesse estender a mão, ele se desfez em sombras, deixando Clara alarmada. Ouvindo risadas ao fundo, ela virou-se rapidamente. Uma dúzia de olhos estavam fixos nela, brilhando em um tom vermelho profundo, esperando para ver o que ela faria. "O que vocês querem de mim?" Clara gritou, seu coração disparando, mas a resposta veio na forma de um grito coletivo, misturando dor e satisfação. A figura conhecida da mulher emergiu de novo das sombras, como uma lembrança amarga. "Você tem o poder de libertar aqueles que aqui estão, mas será que está disposta a pagar o preço, Clara?" A voz dela era um canto de encorajamento e um aviso ao mesmo tempo. Libertar é também sacrificar. Clara se afastou, cercada por uma pressão crescente. Ela não podia fazer isso, não poderia ser o motivo de mais dor. Mas os olhares traiçoeiros dos seres ao redor intensificavam sua angústia. A luz que ela viu antes começou a oscilar, e de repente, Clara se lembrou das visões que teve, as pessoas atrás do portal. São almas condenadas, e por causa de suas escolhas, elas não têm descanso. A mulher continuou, com uma tristeza que cortava como lâmina. Se você abrir este portal, o que será que você deixará para trás? O que fica para os outros? Clara sentiu seu corpo vacilar. O que isso significava? Podia escolher salvar aqueles ali,
Mas a que custo? E quanto à sua mãe? O eco do desespero ainda estava vivo dentro dela. Naquele momento, com o medo e a dúvida se acumulando como nuvens de tempestade, Clara entendeu. A luta interna era dela. Cada escolha que ela fazia não afetava apenas o presente, mas todo o futuro. Estava em suas mãos. Eu não posso deixar que a dor domine, não posso! Clara gritou, a força de sua voz desafiando a escuridão ao seu redor. A sombra ao seu redor começou a vibrar, ciente de que as resistências não iriam durar. Claramente, havia algo ali que não se conformava em ser descartado. Mas a mulher nas sombras riu com um prazer sombrio. Se você se nega a libertar, o que lhe restará será o abismo, e ele está em você. E com essas palavras, o chão começou a se rachar sob seus pés, revelando um vazio sem fundo. Clara se sentiu ser puxada, seu corpo retorcendo-se contra uma força indomável que tentava arrastá-la sem qualquer piedade. Clara! A voz do garoto ressoou, a esperança perdida em um eco distante. E naquele instante, um novo rugido de dor e desespero explodiu das sombras ao redor. O que ela faria agora? Estaria disposta a arriscar tudo e a enfrentar o verdadeiro horror que a aguardava? A resposta estava mais perto do que ela imaginava. Uma escolha poderia mudar tudo. Mas o que estava prestes a descobrir talvez fosse a própria definição do terror que nem mesmo ela poderia imaginar. Clara sentia seu coração disparar como se estivesse prestes a explodir. A escuridão ao seu redor parecia viva, quase humilhante, enquanto a mulher das sombras a observava com um sorriso distorcido. O abismo, pulsando sob seus pés, era um convite ao desespero, a sua própria alma clamando por liberdade ou condenação. Clara! O grito do garoto ecoou em sua mente, enquanto a luz no fundo da caverna piscava como uma estrela em meio a uma tempestade. E com a força de todo o medo e a dor acumulada, Clara se lembrou do que realmente importava. A escolha não era apenas sobre ela, mas sobre todos aqueles que haviam se perdido, todas as almas que esperavam, sufocadas em um labirinto de sombras. As vozes das almas misturadas murmuravam entre si, sussurrando promessas de redenção. Mas Clara sabia que precisava agir. Com um movimento destemido, ela começou a avançar em direção à luz, as sombras tentando agarrá-la, puxando-a para o abismo. Cada passo era um combate contra os ecos de dor que preenchiam o ambiente. Você não pode se submeter. A voz da mulher reverberou, quase como uma canção sedutora. Mas Clara não se deixaria enganar. Com um grito poderoso, reuniu toda a sua força e bradou: Eu não sou só eu, sou todas as vidas que você deseja consumir. A luz pulsante tornou-se um brilho ofuscante em resposta às suas palavras. O chão tremeu debaixo dela, como se a própria caverna estivesse se contorcendo numa batalha interna. Clara sentiu seu corpo vibrar com a energia da luz, seu espírito acendendo frente à escuridão. A lembrança de sua mãe passou por sua mente, e Clara sentiu uma conexão, uma força que a impulsionava adiante. Ao alcançar a luz, Clara estendeu as mãos, sentindo o calor ardente envolvendo-a. Eu libero aqueles que aqui estão, que sejam levados à paz, mesmo que isso custe a minha própria. A frase se perdeu enquanto uma onda de luz envolveu seu corpo, um calor reconfortante que a enchia de coragem. A mulher se contorceu em fúria, as sombras gritando enquanto se dissipavam em um redemoinho de dor. Clara podia sentir as almas sendo libertadas, a agonia tornando-se um eco distante à medida que a luz espalhava-se pelo ambiente, como um sol nascente rompendo a noite mais escura. Clara! O garoto gritou novamente, e ela sentiu sua presença ali, por perto, como um apoio silencioso. Porém, no fundo, a luta não era apenas contra a criatura, mas uma batalha dentro dela mesma. A sombra da dúvida tentava voltar a dominá-la. Você terá que escolher se quer viver ou se sacrificar. Poderá salvar todos, mas a que custo? Com a luz devorando a escuridão, Clara finalmente percebeu. O poder da escolha estava sempre ali, emanava dela. Ela poderia escolher ser livre das correntes do passado. Eu escolho a vida, eu escolho a verdade.
A luz explodiu e uma onda de energia a envolveu. Clara viu o rosto de sua mãe, não mais com um olhar de dor, mas de esperança, de amor. A imagem era um remédio para suas feridas. Ela teria que pagar um preço, mas não apenas com a própria vida. Havia algo mais profundo a ser oferecido. E então, Clara deixou que a energia a cercasse, flutuando em um mar de luz. As almas agora estavam livres, e a caverna estremeceu em um último rugido antes de se desvanecer em um brilho ofuscante. Quando Clara se viu novamente no mundo físico, as árvores da floresta agasalhando o amanhecer, um silêncio reconfortante a envolvia. O ar fresco trazia um sentido de renascimento. Clara caiu em prantos, não por dor ou tristeza, mas por alívio. Olhou ao redor, esperando encontrar o garoto, mas não havia sinal dele. Você fez a escolha certa! A voz de sua mãe ecoou suavemente, como um vento que acaricia a pele. Clara se levantou e pela primeira vez sentiu que tudo poderia ficar bem. Ela teria que enfrentar seu passado, mas agora estava pronta. Não sozinha, mas acompanhada pela força das que foram, e agora estavam em paz. Contudo, ela sabia que o legado do passado perduraria, e as sombras poderiam sempre querer voltar. Mas Clara também sabia que a verdadeira liberdade estava dentro dela, e que escolhas poderiam moldar seu futuro. Ela sorriu, determinada a reescrever sua história. Agora era só o começo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Isso é fundamental para nós. A verdadeira legião de fãs de terror se junta agora.